Salve, meu amigo, minha amiga, concurseiro que nos acompanha aqui no nosso canal. Professor Arpini na área. Tô aqui para dar continuidade, para dar seguimento, para nós avançarmos aí, pessoal, com o nosso projeto edital em questões da banca FGV. No bloco passado eu falei para vocês a respeito de algumas questões de carreira jurídica aí da banca FGV do ano de 2022, beleza? Mas antes de nós prosseguirmos aí com o nosso segundo bloco de aula, eu já peço que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e pode espalhar aí esse nosso conteúdo jurídico para quem você quiser, que seja aí seu amigo, seu parceiro da área do direito, para a gente fortalecer aí o nosso canal. Tendo em vista, pessoal, que a grande maioria do pessoal que vem aí até o canal assiste não é inscrito no nosso canal. E isso ajuda demais aqui a divulgação. Beleza? Tudo tranquilo? Como eu disse, se vocês precisarem desse material que eu tô colocando aqui na tela para vocês, vocês podem me mandar um e-mail, pode deixar nos comentários aí embaixo o e-mail de vocês, que eu encaminho aí esse material para vocês utilizarem aí para estudar, beleza? Vamos retornar aqui para esse nosso segundo bloco para dar continuidade às nossas questões. Vamos lá então, ó. A nossa questão de número 7, feita pela FGV aí para o concurso do TCU, por cargo de Auditor Federal de Controle Externo, diz o seguinte, ó. Deixa eu só trocar a cor aqui. Ela diz o seguinte: a tipicidade da lavagem de dinheiro. O que é tipicidade? Primeira coisa, vamos lembrar do conceito de tipicidade. Tipicidade, pessoal, nada mais é do que o encaixe, a subsunção da conduta penal, da conduta à norma penal. Ou seja, nós temos a tipicidade direta e nós temos também a tipicidade indireta. A tipicidade direta nada mais é do que a subsunção, o encaixe da própria conduta praticada no mundo dos fatos de forma igualitária ao que está previsto na lei, diferentemente do que acontece com a tipicidade indireta. Na tipicidade indireta, nós precisamos nos utilizar de uma norma de extensão. O que seria essa norma de extensão? Por exemplo, o homicídio tentado. Nós não conseguimos encaixar a tentativa de homicídio diretamente no artigo 121 caput do nosso Código Penal. Nós precisamos utilizar uma norma de encaixe, que é nada mais nada menos do que o artigo 14, inciso 2º do nosso Código Penal, que faz com que nós tenhamos aí a figura, no meu exemplo, do homicídio tentado, beleza? Vamos retornar aqui então, ó. A tipicidade da lavagem de dinheiro é composta por elementos, olha aqui, ó, objetivos e subjetivos. O elemento subjetivo nuclear do crime em questão. O que acontece? O elemento subjetivo do tipo penal nada mais é do que o dolo. No Brasil, se limita ao dolo, exatamente o que trouxe aqui a banca. Vamos lá. Apenas o comportamento doloso é objeto de repreensão, caracterizado como aquele no qual a gente tem ciência da existência dos elementos típicos e vontade de agir naquele sentido. É comum a referência em documentos internacionais à possibilidade de comprovação do dolo por elementos objetivos. Questão ainda mais complexa é o grau de consciência exigido do agente sobre a procedência dos bens. Vamos lá. Sobre o tema, é correto afirmar que: letra A intencionalidade do agente em se colocar deliberadamente em situação de ignorância não afasta o erro de tipo, impossibilitando o reconhecimento do dolo. Letra B. A cegueira deliberada, equiparada ao dolo eventual, exige que o agente crie consciente e voluntariamente barreiras ao seu conhecimento, com a intenção expressa de deixar de tomar contato com atividade ilícita caso ela ocorra. Me parece ser esse aqui o gabarito da nossa questão. Vamos avançar. Letra C. A cegueira deliberada no Brasil não substitui apenas o dolo, mas abarca também a culpa consciente, a depender dos elementos concretos verificados. Essa aqui, ela está equivocada. Letra D. A desídia ou a negligência na criação de mecanismos de controle de atos de lavagem de dinheiro é suficiente a caracterização do dolo eventual, não se confundindo com a chamada cegueira imprudente. Negativo, pessoal. Essa aqui também está equivocada. Letra E. O agente deve representar que a criação de barreiras de conhecimento facilitará a prática de atos infracionais com ou sem a sua ciência. Também está fora. Galera, a princípio, o que tudo indica, o nosso gabarito realmente aqui é a letra B, que trata da cegueira deliberada
equiparada ao dolo eventual. No Brasil, a cegueira deliberada é equiparada ao dolo eventual. E ela exige que o agente crie consciente e voluntariamente barreiras ao seu conhecimento. Ou seja, vamos ser curto e grosso aqui e tentar falar de uma forma um pouco mais clara. Seria basicamente aí tapar o sol com a peneira. É deliberadamente criar mecanismos para não enxergar o ato ilícito praticado, que está sendo praticado, às suas vistas aí, a sua presença. Então seria, tecnicamente, essa utilização da cegueira deliberada para a criação de mecanismos em que o agente cria, mais uma vez, de forma deliberada, esses mecanismos para que não consiga enxergar a infração penal praticada a olho nu, à sua frente, no seu seio aí, durante a sua atividade. Voltando, ó. Então o que ele faz? Ele cria consciente e voluntariamente barreiras ao seu conhecimento, com a intenção expressa de deixar de tomar contato com a atividade ilícita, caso ela ocorra. Sem sombra de dúvida, o nosso gabarito aqui é a letra B. Ó. Olha o que diz a teoria da cegueira deliberada aqui, ó. Isso foi ventilado no agravo regimental, no recurso especial 1793-377 do Paraná. Aqui, ó, 31 de março desse ano, 2022. A denominada teoria da cegueira deliberada, criação doutrinária e jurisprudencial, preconiza que é possível a condenação pelo crime de lavagem de capitais, ainda que ausente o dolo direto, sendo admitida a punição a título de dolo eventual, desde que presentes alguns requisitos, a saber, que o agente crie consciente e voluntariamente barreiras ao conhecimento da intenção, deixar tomar contato com a atividade ilícita, se ela vier a ocorrer quando teria plenas condições de investigar a proveniência ilícita dos bens. Galera, vocês lembram o que eu falei no nosso primeiro bloco, ali no bloco passado? Galera, eu não sei por que a imagem está tão escura agora, mas beleza, depois eu vou tentar consertar isso aqui pra gente prosseguir. Vocês lembram que eu falei pra vocês o que a FGV vem fazendo aí nos últimos concursos? Ela tá fazendo o seguinte, ela tá pegando um julgado, e aí o que ela faz? Ela pega os argumentos que foram ventilados nesse julgamento, e ela coloca lá, nas alternativas, argumento 1, argumento 2, argumento 3 e argumento 4. E aí ela acaba gabaritando, na questão, o argumento que foi o núcleo central do julgado. E o núcleo central do julgado, vejam, é a alternativa letra B, ó, que fala da cegueira deliberada equiparada ao dolo eventual, que exige que o agente crie, consciente e voluntariamente, barreiras ao seu conhecimento com a intenção expressa de deixar de tomar contato com a atividade ilícita caso ela ocorra. Então o gabarito para nossa questão número 7 aqui é a letra B. Tranquilo? Tudo compreendido até aqui? Vamos avançar então, ó. Questão de número 8. Olha só. Aquiles, nascido em 30/7 de 1994. 30/7 de 1994, réu primário cometeu em 24/6 de 2015 o crime de homicídio simples tentado. Vamos lá, crime de homicídio simples tentado, sendo condenado por sentença recorrível a pena de 4 anos e 3 meses de reclusão em regime semiaberto. Considerando esse caso, assinale a afirmativa correta. Primeira coisa, ó, se ele nasceu em 1994, hoje em 2022, 30/7, nós estamos exatamente no... Que dia é hoje? Hoje é 25/7, o dia que eu tô gravando essa aula que ela vai subir para vocês. Dia 25/7. Então no dia 30/7, ele faria 28 anos. Só que ele cometeu o crime em 24/6 de 2015. O que isso quer dizer? Nesse caso aqui, ó, ele tinha 21 anos à data do fato. Se ele tinha 21 anos à data do fato, a prescrição vai cortar pela metade. Então, olha só, o crime de homicídio simples, pena de 6 a 20 anos, tá? De 6 a 20 anos, pessoal, sendo condenado por sentença recorrível a pena de 4 anos e 3 meses de reclusão em regime semiaberto. Considerando esse caso, assinale a afirmativa correta. A prescrição da pretensão punitiva, ou seja, a questão quer saber a PPP. A prescrição da pretensão punitiva, ela acontece antes do trânsito em julgado. Ela acontece antes do trânsito em julgado. Considerando esse caso, assinale a afirmativa correta. A prescrição da pretensão punitiva estatal ocorrerá em 12 anos? Negativo. A prescrição da pretensão punitiva estatal ocorrerá em 6 anos? A princípio, vai ser o nosso gabarito. Vamos ver. A prescrição da pretensão punitiva estatal ocorrerá em 8 anos? Negativo. A prescrição da pretensão punitiva estatal ocorrerá em 16 anos? Errado. Réu primário, que cometeu em 24/6 de 2015
Tendo menos de 21 anos a data do fato, a prescrição da pretensão punitiva estatal, nesse caso aqui, pessoal, ela vai ocorrer em 6 anos. Gabarito para nossa questão número 8 aqui, ó, é a letra B. Tranquilo? Beleza? Vamos em frente, ó. Sobre os institutos da desistência voluntária, do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior. Então vamos lá. Aqui é o artigo 15 do nosso Código Penal e aqui é o artigo 16. Vamos lá. É correto afirmar que a não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente é compatível com a desistência voluntária? Errado, pessoal. Por que não é compatível? Justamente porque a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, ambos esses institutos, eles são excludentes de adequação típica do crime tentado. Se a consumação ela não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, quer dizer que está presente a figura da tentativa do crime, e não da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz. Beleza? Olha aqui, ó. Letra B. O reconhecimento da desistência voluntária dispensa o exame do iter criminis. Claro que não. O iter criminis, pessoal, ele é composto de cogitação, preparação, execução e consumação. Na desistência voluntária, nós temos que verificar a prática dos atos executórios e, para que haja desistência voluntária, não pode haver a consumação do crime, que seria a última etapa do nosso caminho do crime. Então, por obviedade, nesse caso, é claro que nós temos que analisar o iter criminis. Letra C. As circunstâncias inerentes à vontade do agente são irrelevantes para a configuração da desistência voluntária. Errado. Exige o quê? Nós temos a questão da voluntariedade e espontaneidade. Vocês conseguem lembrar disso? Letra D. O arrependimento eficaz e a desistência voluntária somente são aplicáveis a delitos que não tenham sido consumados. A princípio, esse é o gabarito. Porque a desistência voluntária ela não pode se consumar e o arrependimento eficaz, o indivíduo vai evitar que haja a consumação do crime. E letra E, o reconhecimento da desistência voluntária dispensa o exame do elemento subjetivo da conduta. Muito pelo contrário, o elemento subjetivo da conduta, o dolo, tem que estar presente. Então, gabarito para a questão de número 9, ó, letra D. Beleza? Tudo tranquilo até aqui? Vamos prosseguir então, ó. Questão de número 10, ó. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime. A jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como regra critério ideal para a individualização da reprimenda base o aumento de. Vamos lá, ó. Na fração de 1/4 para cada circunstância, então aqui a questão ela está falando especificamente, deixa eu pegar o mouse, isso, falando especificamente do artigo 59 do nosso Código Penal, que trata da primeira fase da dosimetria. E nessa primeira fase nós vamos ter as 8 circunstâncias judiciais. Só que aqui é um problema, pessoal. Olha só. O que acontece? Vamos lá. Na fração de 1/4 para cada circunstância, errado. Na fração de 1/6, na fração de 1/8, é aqui que está o nosso problema. No quantum determinado de 6 meses e aqui no quantum determinado de 8 meses. O que acontece? Essa questão aqui, pessoal, ó, ela é de 2022. Tá? A FGV, nesse caso aqui, ó, ela gabaritou como correto a fração de 1/8 por cada circunstância. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ó. Esse tema, ele não é pacífico na jurisprudência e nem na doutrina. Tá? Olha só. O que acontece? A banca, ela, ó, vamos repetir o teor da questão. Ela disse assim, ó. A individualização da pena é submetida a elementos de convicção. A jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como regra. Olha aqui, ó. Como regra. Como critério ideal para a individualização da reprimenda base, o aumento. Gente, prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês. Os tribunais superiores, isso não é unânime nos tribunais superiores, até o que eu acho. Nesse caso, a FGV ela acabou extrapolando. Por quê? Esse tipo de questão não pode ser cobrado em primeira fase. Não dava para a FGV cobrar esse conteúdo na primeira fase. Por quê? Porque não tem posicionamento consolidado. Inclusive, tem mais decisões dos tribunais superiores falando que o percentual, que no caso a fração é de 1/6 do que 1/8. E aí o que a FGV fez? A FGV gabaritou
nessa questão específica, que seria um aumento de 1/8 para cada circunstância judicial lá no artigo 59 na primeira fase, quando a gente está analisando as 8 circunstâncias judiciais nessa primeira fase da pena base na dosimetria da pena. Só que, como eu disse, esse tema ele não é nem um pouco pacífico na jurisprudência. Então, ao meu modo de ver, a FGV, como ela vem fazendo já em outros concursos, pessoal, e a FGV está adotando um posicionamento um pouco peculiar para algumas questões. Eu já notei isso em vários concursos em que eu já fiz correção de prova, seja aí concurso da CGU, TCU, Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e tantos outros concursos. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, pessoal, ela foi uma prova à parte. Ela foi a prova, se não me falha a memória, de escrivão e de investigador, ou de inspetor e investigador, não consigo me recordar bem certinho os dois cargos, mas eu sei, pessoal, que as questões de penal e processo penal, elas estavam no nível da prova de promotor de justiça de Goiás, que também foi feita pela banca FGV. Questões muito difíceis, pessoal. E a FGV acabou cobrando aí posicionamento minoritário em questão de concurso público. Isso é completamente assim, ó, fora do esquadro, pessoal. Não tem condições nenhuma da FGV querer continuar mantendo esse posicionamento, porque o que acontece? A gente sempre teve aí como grande vilã dos concursos públicos o CESP, né? O CESP-Sebrasp. Só que aí a FGV veio aí e começou a tomar o lugar do CESP, começou a abocanhar a grande maioria dos concursos. Só que a FGV, ela tá realmente se passando em alguns concursos, pessoal, justamente por esse posicionamento peculiar. Na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que eu corrigi essa prova, o que aconteceu? Foi adotado em algumas questões, eu não vou conseguir me lembrar exatamente quais eram os termos, mas eu garanto para vocês, com toda certeza, os posicionamentos adotados pela FGV naquelas questões eram posicionamentos minoritários de doutrinadores que ainda não estavam, entre aspas, assim, quem sou eu também para falar a respeito desses doutrinadores, pessoal? Eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica, porque todos iniciam aí dessa forma, mas o que acontece? Ainda não estavam consolidados no mercado. Mas o que aconteceu? Ao invés da banca cobrar, por exemplo, vamos pegar aqui os livros que estão aqui, ó, vamos pegar professor André Stefan, professor Kleber Masson, professor Rogério Greco, professor Rogério Santos Cunha, pegaram um doutrinador que eu não faço ideia quem seja, eu até não consigo me lembrar o nome completo da pessoa, então eu não vou cometer a gafe aqui de falar quem é o doutrinador, mas um posicionamento minoritário, e aí a banca acabou cobrando o posicionamento dele, especificamente na prova. Algo completamente ridículo, pessoal, isso é completamente ridículo, isso não pode ser feito. Tá? E aí o que acontece? Agora fazendo o link com isso aqui que eu estou falando para vocês da fração da pena privativa de liberdade no que diz respeito às circunstâncias judiciais. A FGV gabaritou como 1/8. Só que, como eu disse, isso aqui não é regra geral. Isso aqui também não há consenso unânime na doutrina e na jurisprudência. Porque se vocês pesquisarem, a grande maioria dos julgados do STJ, inclusive julgado de semana passada do STJ, semana passada, hoje nós estamos exatamente no dia 25/7, julgado de semana passada, o STJ ainda manteve a aplicação de 1/6. Então como é que a banca vai vir aqui e gabaritar 1/8? Como é que a banca vai vir e vai dizer, não, foi adotado como regra pela doutrina e pela jurisprudência o critério de 1/8, se o próprio STJ tem inúmeros julgados dizendo que é 1/6, e semana passada ele reforçou ainda esse posicionamento, confirmando que é 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. Isso é um problema gigantesco, pessoal, tá? Às vezes uma ou duas questões ela pode te colocar dentro ou ela pode te tirar do número de vagas para uma segunda fase, tá? E eu tô sendo, assim, um crítico ferrenho da banca FGV, porque eu tô vendo, e eu, não só eu, como inúmeros outros professores, é por isso que a gente está fazendo justamente esses cursos de fazer questões e mostrar para vocês como é que as coisas estão acontecendo, para chegar na prova e vocês não serem pegos de surpresa. Uma dica que eu dei para vocês, que a FGV veio fazendo, é essa questão dos julgados. Que a FGV faz o quê? Ela desmonta um julgado e usa o argumento, aí eu já tô repetindo aqui mais uma vez essa informação que eu já dei para vocês, que é pegar o julgado, desmembrar ele e utilizar como gabarito o núcleo central do julgado. A FGV está fazendo isso. Agora, essa questão envolvendo essa polêmica da fração não poderia ter sido cobrada numa primeira fase. E a FGV vem tomando posicionamentos extremamente peculiares, pessoal. Para conteúdos que às vezes já tem posicionamento consolidado, mas para a FGV não. Para a FGV tem um próprio gabarito. O que eu acho que é exatamente aí um equívoco. Vamos trocar de saco para mala um pouco, saindo do concurso público e indo para a prova da OAB. Não sei se vocês têm o conhecimento, mas a prova da OAB, se não me falha a memória, o penúltimo exame da OAB, foram 8 ou 7 ou 8 questões anuladas de ofício pela FGV pela lambança que fizeram na prova da OAB. E isso, consequentemente, também está desembocando nos concursos públicos.
tá certo? Me perdoem aqui ser tão extenso com essa explicação aqui, mas é que eu precisava falar isso para vocês entenderem onde vocês estão pisando, o terreno que vocês estão avistando aí na frente, que vocês vão caminhar durante essa preparação, beleza? Vamos voltar aqui para as questões então, ó. Nesse caso, como eu disse, a FGV acabou gabaritando a fração de 1/8 por circunstância, só que isso aqui, ó, tá longe de ser pacífico, beleza? Vamos prosseguir então, ó. Questão número 11, ó. Quando o tribunal, em julgamento de apelação criminal exclusiva da defesa, ou seja, apelação exclusiva da defesa, não houve recurso da acusação, afasta uma circunstância judicial negativa do artigo 59. Então vamos lá, o que a gente tem no 59? Vamos rememorar aqui um pouquinho o conceito da dosimetria da pena. O que a gente tem lá no artigo 59? A primeira coisa que a gente precisa analisar é que o juiz, no momento que ele vislumbra um fato típico, ilícito e culpável, o exercício de dosimetria começa inicialmente pela pré-dosimetria. E o que é a pré-dosimetria? A pré-dosimetria é o juiz fixar, é o juiz entender, é o juiz analisar, é o juiz reconhecer qual é o preceito secundário aplicável àquele fato criminoso praticado. Então vamos dar um exemplo. Foi um furto qualificado com emprego de explosivo. Pena. Qual é a pena desse furto com emprego de explosivo? De 4 a 10 anos. Então na pré-dosimetria ele já sabe. Eu vou partir desse preceito secundário. Pô, show de bola. Aí ele vai fazer o quê? Aí ele vai para a primeira fase da dosimetria, onde ele vai fazer o quê? Analisar as circunstâncias judiciais para fixar a pena base. Ou seja, vocês sabem que na primeira fase e na segunda fase, as circunstâncias judiciais e as atenuantes, elas não podem conduzir a pena base e a pena intermediária, no caso da segunda fase, abaixo do mínimo legal. Beleza? E aí então, passa a primeira fase, circunstância judicial, segunda fase, agravantes e atenuantes, na terceira, as causas de aumento e diminuição. E aí depois nós temos a pós-dosimetria. O que é a pós-dosimetria? A pós-dosimetria é justamente a fixação do regime de cumprimento de pena privativa de liberdade e a necessidade de fazer a verificação de substituição desse regime por PRD, em primeiro lugar, caso o indivíduo possa ter aí para si o benefício das penas restritivas de direitos, e se não for possível beneficiá-lo com a pena restritiva de direito, a substituição, ou seja, pela suspensão condicional da pena. Aí, se efetivamente não for cabível a PRD, depois a suspensão condicional da pena, beleza, cumprimento de pena privativa de liberdade. Então esse é o sistema de dosimetria. Nós temos a pré-dosimetria, a dosimetria propriamente dito, primeira, segunda e terceira fase, e depois a pós-dosimetria, fixação de regime, substituição do regime por pena restritiva de direito, no caso da pena por PRD, ou suspensão condicional da pena, porque vocês sabem, PRD e suspensão condicional da pena são institutos excludentes. É cabível um ou cabível o outro. E sempre as penas restritivas de direito vão preceder a aplicação da suspensão condicional da pena. Beleza? Vamos retornar aqui então, ó. Questão número 11. Quando o Tribunal de Justiça, em julgamento de apelação criminal exclusiva da defesa, afasta uma circunstância judicial negativa do artigo 59 do Código Penal, reconhecida no édito condenatório de primeiro grau. Então, primeira coisa, o Tribunal de Justiça afastou uma, vamos colocar assim, ó, circunstância judicial negativa ou desfavorável na primeira fase da dosimetria. Essa circunstância judicial, ela atua na primeira fase da dosimetria. Então vamos lá. Deve, letra A, manter a pena inalterada? Pessoal, não tem como ele manter a pena inalterada. Por quê? Porque se ele alterou a pena base, por obviedade, a alteração da pena base, ela pode desembocar numa alteração da pena na segunda fase, na pena intermediária e também na pena definitiva. Então tá fora. Reduzir ao mínimo legal a pena base? Não. Por que ele não vai reduzir ao mínimo legal? Porque ele tirou uma circunstância judicial. Para eu deixar a pena base no mínimo legal, eu tenho que ter todas as circunstâncias judiciais favoráveis ou eu não posso ter nenhuma circunstância judicial desfavorável. Que aí eu vou ficar na pena mínima. Só que a questão não traz essa informação. Letra C. Devolver ao primeiro grau para nova sentença? Não precisa proferir nova sentença. Letra D. Compensar o valor final nas demais fases? Também não. O que ele vai fazer? Ele vai reduzir proporcionalmente a pena base. Gabarito para a questão número 11, aqui ó, é a letra E. Perfeito? Vamos prosseguir, ó. À luz da moderna orientação do STJ
sobre a confissão para efeitos de reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal, a confissão. Vamos lá. Então nós temos o quê? Nós temos aquela questão envolvendo a reincidência e a atenuante da confissão espontânea. O que acontece? Nós temos até a súmula 545 do STJ que fala a respeito da atenuante da confissão espontânea. O que isso quer dizer? Galera, pelo teor da súmula, quer dizer que sempre que o juiz utilizar a confissão do agente para fundamentar a sua sentença ou seu édito condenatório, o indivíduo fará jus à atenuante da confissão espontânea. Em outras palavras, sempre que a confissão do agente ela for fundamento utilizado pelo juiz durante a sentença, ela for utilizada pelo juiz para o seu convencimento, o réu vai fazer jus à atenuante da confissão espontânea. Artigo 63, inciso 3º, a linha D do nosso Código Penal. Vamos voltar aqui então, ó. Letra A. Nessa confissão, ele deve explicitar todas as circunstâncias do crime? Pela orientação do STJ, não há necessidade. Letra B. Deve ser motivada por valor moral? Também não faz sentido, porque ela pode ser motivada por outras questões, não necessariamente por motivo moral. Deve demonstrar o arrependimento do acusado? Também não há essa necessidade. Deve influir decisivamente para a condenação? Não é que ela deve... Isso aqui, pessoal, pode até ser uma pegadinha. Deve influir decisivamente para a condenação. Não é que ela deve influir decisivamente, mas ela tem que ser usada nessa condenação. Não de forma decisiva, mas, por exemplo, assim, o que o juiz faz? O juiz analisa todo o caderno probatório, todos os elementos coligidos ali aos autos, e aí ele vê que tem um conteúdo robusto de provas que vão atestar a condenação daquele indivíduo. E aí o que o juiz faz? O juiz condena aquele indivíduo com base em todos os elementos que tem ali nos autos, e aí depois ele cita que um dos motivos também para essa condenação é justamente a confissão feita pelo agente criminoso. Mas não que a confissão do indivíduo tenha influído decisivamente na decisão. Não, porque a decisão pode ser pautada por outros elementos que estejam presentes nos autos, não decisivamente o reconhecimento aí da confissão. Então, nesse caso, essa alternativa ela pode ser uma pegadinha. O indivíduo, o candidato aí, que não tiver muito atento, que lê, vai marcar essa questão sem sombra de dúvida. Porém, vamos dar uma olhada na letra E aqui, ó. Olha o que fala a letra E. Pode usar teses defensivas discriminantes. Sem sombra de dúvida. O gabarito para nossa questão aqui, ó, é a letra E. Questão número 12, gabarito letra E. Beleza? Olha a questão número 13, ó. No que concerne a fixação da pena base, é certo que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade ou acuidade os elementos que dizem respeito ao fato delituoso e aspectos inerentes ao agente. Eu acho que aqui era até assiduidade, pessoal, mas vamos lá. Obedecidos e sopesados todos os critérios legais para aplicar de forma justa e fundamentada a reprimenda que seja proporcionalmente necessária e suficiente para a reprovação do crime, sobrepujando as elementares comuns do próprio tipo legal. No artigo 59, o legislador elencou 8 circunstâncias judiciais para a individualização da pena na primeira fase da dosimetria. Tudo o que você já sabe. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar motivadamente as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. Nesse particular, as condenações definitivas por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal, somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria a título de... Pessoal, se são condenações anterior ao delito transitadas em julgado no curso da ação penal, elas somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria a título de antecedentes. Conduta social está fora, personalidade do agente está fora, as circunstâncias também e a culpabilidade também. Somente pode ser no caso dos antecedentes. Perfeito, meus queridos. Tudo compreendido até aqui. Pessoal, como eu estou vendo que o tempo para esse nosso segundo bloco está esgotando, como eu falei para você, a gente vai fazer quebras de blocos aqui para trazer o conteúdo de uma forma mais diluída, para vocês conseguirem visualizar e vislumbrar aí de uma forma mais fácil. Eu faço a quebra desse nosso segundo bloco e eu volto logo na sequência para a gente dar continuidade aí aos nossos estudos, beleza? Não sai daí, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, deixar o nosso like aí
e também repassar, compartilhar esse vídeo aí com todos os seus amigos. Beleza, meus queridos? Um forte abraço e eu aguardo vocês no nosso próximo bloco. Beleza? Valeu!